Boa noite. Chu, boa noite, tudo bem? Oi, meu amigo, tudo bem e você? Tudo jóia? Ai, que maravilha. Você sabe que eu tô curiosa para te fazer essa pergunta. Eu já assisti algumas lives suas com esse fundo aí. É na sua casa ou é aquela sala lá da CCLI? É aqui em casa, no meu escritório aqui em casa. Ah, tá. Porque lá tem uma sala que tem algo parecido, não tem? É, lá na CCL todas as salas são tematizadas com cidades, né? Então cada sala é uma imagem de cidade. E aí aqui Ah, em casa, no verdade. Muito escritório, tem bonitinho. um grafite na parede. Que E aí fica de bonito. fundo, fica bonito, né? Bem bonito. Foi um presente bem Fica especial. bonito. Com certeza, parabéns. Boa noite, meu amigo. Que prazer ter você aqui. Valeu, o prazer é meu. Sabe que é a minha segunda live, né, da minha vida, assim. Eu tô bem ansioso ainda, não tô muito acostumado. E- Então, e a sua primeira live foi com o Luiz, né? Foi com o Luiz semana passada, aham. Mas sabe que vocês Então, me olha, as suas animaram, né? duas, as suas duas primeiras lives com profissionais da leitura, hein? Aham, exatamente. As duas da leitura. Coisa linda. Lindo. Bom, gente, quem está chegando aí, sejam bem-vindos, Alan, William, seja bem-vindo. Que bom ter vocês aqui, Rosana. José Ricardo, seja bem-vindo, boa noite, pessoal. Então, vocês podem clicar nesse aviãozinho aí, enviar para quem vocês quiserem, para as pessoas participarem aí, para lembrar as pessoas de participarem. Marcela, seja bem-vinda. Ó o Luiz aí, eu tô E nele, ele aí, chegou. chegou. Luiz chegou. Acabamos de falar de você, Luiz. Daniel estava aqui falando que a primeira live que ele fez foi com você. Bom, e aí, gente, nós vamos conversando, porque o nosso assunto de hoje é muito interessante. Nós estamos munidos. Vamos ver se você lembrou, Dani. Putz, não lembrei, mas eu providencio rápido daqui a pouco. Ai, Acabei de sair da reunião, tô só com a aguinha aqui, o vinhozinho ficou. Mas isso é gente, para fácil, a gente vocês resolve. todos, quem quiser aproveitar e providenciar, o Dani vai providenciar o dele, que nós combinamos. Tiago, boa noite, Eu posso sair Luiz, lá que buscar nós vamos então? tomar. Pode ir, vai lá. Oh, que delícia, calma aí. Para quem está chegando, se vocês quiserem ir buscar um vinhozinho, para tomar um vinho com a gente, hoje a nossa live, o Daniel foi buscar, que ele esqueceu. Nós tínhamos convidado. Hoje a nossa live, que delícia! Nós vamos tomar vinho com vocês. Olha que maravilha! Nós vamos fazer um brinde à educação, um vinho. Então, vocês que estão aí, se quiserem ir buscar, fiquem à vontade. O Dani foi lá buscar a taça dele, que a gente estava conversando que para falar sobre educação, precisamos ter uma taça de vinho e alguns prêmios para falar sobre esse assunto tão maravilhoso. E aí, meu amigo? Nosso brinde. Opa, já vamos fazer o brinde? É isso aí. Um brinde à educação. O meu tá bem cheiroso. O teu tá cheiroso? Super. Eu falei aquele dia, né? Vinho é minha bebida favorita. Exatamente. Mas é muito bom, né? Eu quero ver como Muito é que nós vamos bom. fazer para E ou combina bebe com o vinho ou livro, com a fala. leitura, combina com tudo. Ai, que delícia. Bom, para quem está chegando, vou falar mais uma vez, quiser mandar aí o aviãozinho. Nosso bate-papo hoje é sobre educação. E para começar, eu gostaria que o meu ilustre convidado se apresentasse para nós e já falasse para nós sobre o seu grande propósito, que tem muito a ver, e é educação. Bom, boa noite aí o pessoal que está nos acompanhando aqui hoje. Primeiro é uma satisfação enorme ter podido aceitar o convite da Ju. Uma pessoa que eu conheci faz pouco tempo, mas já fiquei fã desde quando conheci, uma energia incrível. Quem conhece ela sabe que tem um alto astral e assim, é sempre muito bom estar com pessoas que nos colocam para cima, que nos faz criar, pensar, inovar. E a gente se casou bem, né, Ju? Porque a gente começou do nada, do primeiro café e de repente todos os meses a gente se viu ou presencialmente ou online em alguma coisa É bacana. verdade. Verdade. Eu tenho uma trajetória, Sincronicidade, né, meu amigo? tenho uma trajetória profissional na área de ensino, né, na área de educação. Eu, muito novo, já sabia que a minha
paixão era isso. Eu brincava de criança de dar aula, pra você ter uma ideia, né? Meus pais quase me batiam, porque eu pegava, não tinha lousa, pegava giz e escrevia na parede de casa do quintal. Então estragava toda a parede lá, dando aula para o nada, né? E meus irmãos me odiavam mais ainda, que às vezes eu brincava que eles eram meus alunos e forçava eles a aprender alguma coisa. Então, ensinar faz parte do meu DNA, faz parte da minha missão de vida, compartilhar e ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? E na trajetória eu comecei com idiomas, que é a minha grande vocação. Desde os meus 14 anos eu dou aula, eu comecei dando aula de inglês. E depois, na época da faculdade, quando as pessoas têm aquelas dúvidas do que fazer, eu já sabia que eu queria me formar professor na área de idiomas, né? E depois eu fiz o mestrado e montei minha empresa. E aí eu nunca mais, né? Eu saí da área. E hoje eu tenho, né, a oportunidade de me envolver também com outros negócios de educação que vão além da área de idiomas, podendo ampliar aí a minha visão, a minha percepção e até mesmo o impacto, né? O impacto que eu consigo causar aí nas pessoas que se envolvem com nossos eventos, com as nossas formações, com os nossos negócios, por meio da educação. E eu acredito que a educação realmente é a melhor forma que a gente pode buscar para nos transformarmos. E não é uma crença aprendida só ou da boca para fora, mas é uma crença vivida, né? Porque eu me transformei pela educação em inúmeros sentidos. E aí eu tento disponibilizar para a equipe, para os clientes, um pouco de todo, né, de toda a retribuição que eu tenho, de gratidão da vida, por meio do que a educação me proporcionou e ainda me proporciona, e transformar isso em forma de negócios, né? Porque é o que eu sei fazer, né? Então, é a forma que eu encontrei também de ganhar a minha vida. E aí as coisas conversam muito, né? As coisas acabam convergindo aí para que a gente inove no segmento de educação, né? Que realmente é um segmento primordial aí para qualquer ser humano, né? Com certeza. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Juliana Campos. A minha trajetória começou com a educação. Com 3 aninhos de idade eu já era educadora. Olha Dani, só. tu era professora das minhas bonecas. Precoce. Ah, é verdade. Essa vantagem. Era professora das minhas bonecas, aplicava prova para elas. Olha, educava que era uma beleza. Aí depois começou com todos os primos e os coleguinhas da escola. E aí depois eu fui fazer letras. Não sei se eu te contei isso, Dani. Não lembrava. Mas agora eu lembro, você contou. Eu fui fazer letras porque eu queria ser professora de literatura. Nossa, queria ser professora de literatura, gente, porque eu sou apaixonada pela leitura, depois vocês vão compreender. Mas aí logo eu confesso que eu me decepcionei um pouco com o mercado da educação, com ser professora mesmo, ali do ensino médio, né? Por conta do nosso sistema de educação, nós vamos conversar bastante sobre isso. Então, eu fui para a administração e aí me tornei administradora de empresas. Eu sou treinadora já há 11 anos, sou especialista em mudança comportamental e inteligência financeira. Então, eu ajudo as pessoas a se desenvolverem financeiramente, mas sempre partindo ali da base da pirâmide de todo ser humano, que é o ser, né? Quem é essa pessoa, qual é a sua identidade, para que então ela possa fazer algo de valor e aí ter como retorno o resultado financeiro. E com isso, eu sou de Brasília, vim para cá, que eu estou em Rio Preto faz pouco tempo. Logo eu conheci essa pessoa maravilhosa, ouvindo as pessoas falarem, tem ali consultoria linguística. Eu falei, que interessante. Aí o outro falava assim, nossa, mas tem uma pessoa maravilhosa, os meninos da aptitude também me falaram. Eu falei, a gente vai marcar um café com essa pessoa incrível. Tomamos nosso café e aí pronto, foi amor. Rendeu. E nós estamos aqui. Rendeu, e estamos aqui hoje para falar com vocês. Na verdade, para a gente fazer o nosso bate-papo tomando o nosso vinho, conversando sobre uma coisa que a gente gosta muito, que é a educação, e compartilhando essa conversa aí com todos vocês. Para começar, gente, eu fiz uma pergunta lá nos meus stories, que inclusive vi faz meia hora só e mandei para o Dani. Fiz uma pergunta lá, tipo, qual é a sua dúvida? O que você quer saber sobre educação?
Apareceram 3 perguntas assim que vai precisar de uma semana, né, Dani? Uma semana Vai para precisar. responder isso. For pra gente falar, vai precisar de uma semana. Ainda que nós dois gostamos de falar do assunto, que é uma beleza. Mas eu vou abrir a nossa live perguntando para o meu amigo a pergunta que fizeram lá no Instagram. Por que a educação vai salvar a humanidade? Então, é uma pergunta Tcharam! super abrangente, né? Assim, mas o salvar é muito impactante, né? Porque salvar implicaria que a gente estaria afadado a alguma morte ou algum insucesso nesse momento atual, né? Mas eu acho que a educação ela vem salvando a humanidade ao longo do próprio desenvolvimento da humanidade. Quando a gente analisa, né, do ponto de vista da história da humanidade, do ponto de vista até mesmo dos filósofos, né, a gente percebe que a educação sempre ajudou o homem a organizar melhor as civilizações das suas épocas. E a gente vem adotando, à medida que os séculos foram passando, né, novas formas de organização social, novas formas mais adequadas, vamos dizer assim, né, para se viver, para poder compartilhar o nosso dia a dia, nossas relações de vida, justamente porque nós viemos nos educando ao longo dos séculos e a educação ajuda a fazer escolhas mais adequadas, né? Eu acho que, primeiro, que a educação ajuda a saber que existe o poder da escolha. Em nações, né, que querem ser controladoras, elas limitam a educação, limitam o acesso à educação. Então, quanto mais o governo controla, limita, bloqueia a educação de um povo, maior é o nível de controle que ele consegue exercer sobre os cidadãos, porque o que a gente pensa, o que a gente escolhe fazer, está muito diretamente ligado ao tipo de educação que a gente recebe. Então, eu acho que a educação tem esse poder, né, de nos salvar, justamente por permitir que a gente evolua, que a gente se desenvolva e que a gente se torne mais preparado para lidar com as nossas próprias escolhas, né, com a nossa própria vida, num momento muito já em nível individual, e aí, consequentemente, que a gente consiga ser cidadão de influência realmente das mudanças do mundo. E se a gente analisar as grandes revoluções, as grandes mudanças, né, pelas quais o mundo passa e passou, todas elas têm um DNA muito ligado à evolução da educação ou da ciência, né, que fazem essa ruptura de cenários, de contextos e criam um novo paradigma, que geralmente é um paradigma evolutivo do paradigma anterior. Então, no processo de desenvolvimento da ciência, inclusive, né, do ponto de vista teórico, né, tem o filósofo Kuhn, que ele coloca, né, que o desenvolvimento da ciência só é possível pela quebra do paradigma reinante anterior. Então, geralmente, toda transição científica, ela costuma ser de ruptura. E depois, numa segunda fase, vem a fase de acomodação e absorção do antigo com o novo. E, geralmente, esse momento é o momento mais potente de todo o processo de mudança, né? Porque um processo de educação, na minha visão, ele é sempre muito evolutivo. E eu me alinho muito com a filosofia japonesa, né, oriental, de desenvolvimento, que tem o método Kaizen, né? Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, é um passo de cada vez, porque eu também costumo, sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de reforçar que, embora eu viva, né, de processos educacionais formais que eu comercializo em forma de cursos, né, para os meus clientes, nós também temos que valorizar muito a educação informal, porque nós, seres humanos, conseguimos nos educar desde que exista a vontade de. Né? Então, o primeiro princípio, assim, sempre ele é interior. Eu tomo, né, a decisão de me educar, de evoluir, de crescer, me desenvolver, e aí eu vou atrás de formas de viabilizar esse processo. E, por exemplo, o clube de leitura que você organiza é uma forma maravilhosa da gente se educar, da gente aprender, da gente se desenvolver, e não é uma educação formal. Não tem a ver com a escola, com o colégio, com a graduação, com a pós-graduação, né? Então, a gente vive num contexto
que aprender se torna cada vez mais importante. Inclusive, eu até dei uma palestra agora antes do nosso bate-papo numa empresa, e que eu falava das competências do século XXI, e que aprender a aprender é uma das principais competências desse novo século. Então, a habilidade da gente conseguir nos educar continuamente, né, e aprendermos sozinhos com as nossas próprias vivências, ela se torna, é uma habilidade que se torna cada vez mais relevante. Então, eu vejo a educação como algo muito maior do que apenas o sistema formal de educação, que só aí já seria uma semana de discussão, né, de como isso salva o mundo. Porque a gente sabe que a educação ela vai favorecer ou dificultar algumas metas que você pode traçar para a sua própria vida. E dependendo das circunstâncias que você está, ela pode estar mais disponível ou menos disponível. Isso pode te atrapalhar um pouco mais ou te favorecer um pouco mais. Então a gente sabe que no contexto global, né, em termos de mundo, de estrutura, nem todas as opções estão sempre disponíveis. Mas que a gente também tem esse papel individual hoje de não precisar esperar que apenas as disponibilidades formais estejam disponíveis, né? Mas que com um acesso à internet hoje e com vontade de se educar, a gente consegue ir muito além do que muita educação formal do passado conseguia levar o ser humano, né? Então, é esse equilíbrio aí da vontade com a busca, né? Para que isso aconteça. Sim. E ajude a salvar realmente o mundo, né? Pela evolução contínua aí. Qual que é a tua visão sobre isso? Então, até estava comentando com você que na hora que eu vi essa pergunta, eu me lembrei de algo que me marcou muito. Em 2015, o Cláudio Naranjo, um psiquiatra que ajudou pessoas do mundo inteiro, ele disse somente, e aí essa palavra somente é que foi muito forte, somente a educação pode salvar o mundo. E ele falou isso e o discurso dele foi muito legal, só que o discurso dele, Dani, foi, de certa forma, criticando a forma de educar, entre aspas, pelas escolas convencionais. Então, isso que você acabou de comentar sobre a escolarização formal. Então, isso de entrar na escola, na pré-escola, aprender todo mundo a mesma coisa, e depois de primeira a quarta série, de quinta a oitava, todo mundo aprendendo igual, todo mundo lendo os mesmos livros, fazendo as mesmas atividades. Depois, quando vai prestar uma prova de vestibular, faz todo mundo a mesma prova, lê os mesmos livros, e tem que responder a mesma questão, do mesmo jeito, marcar o X em alguma das alternativas, todo mundo igual, aí vai tabular isso e vai estar tudo certinho. Ele fazia uma crítica a esse modelo de escolarização, esse modelo um tanto quanto engessado, e dizia o seguinte: quando nós, a humanidade, conseguir superar esse modelo formal de educação engessado, tal como eu acabei de explicar, nós conseguiremos então avançar para um modelo de educação que podemos fazer com que essas pessoas sejam mais preparadas para lidar uns com os outros, com o meio ambiente, com a vida em si. Que seria, como ele é um psiquiatra, ele sabe que um dos grandes desafios de todos nós, seres humanos, é de fato lidar com a nossa condição humana e do outro. Com as nossas emoções e do outro. Então, a escolarização engessada tal como não dá tempo das pessoas se dedicarem a si próprias, ao seu eu interior e ao outro. Ô, Ju, e aí, quando vai para o mercado, vem os conflitos. Com certeza, você veja que, por exemplo, a própria gênese, né, a própria essência da fundação da CCLI, ela bebe desse lugar. Então, a gente fundou eu fundei a CCLI em 2003, e o princípio deflagrador da vontade de criar algo como a gente tem hoje, é que nas minhas experiências com o ensino e aprendizagem de idiomas, dentro desse modelo estruturado, formalizado, de caixinhas, né, da gramática, do vocabulário, da pronúncia, de que todo mundo com o mesmo nível faz o mesmo livro, a mesma lição, o mesmo curso, e aí são mundos completamente diferentes, de pessoas completamente diferentes, com objetivos de vida completamente diferentes, e que se juntam num grupo de estudos de idioma, porque todo mundo é iniciante, e eles começam então a ser igualados
por conta dessa condição de nível de idioma. Então, isso é tudo o que tem de contrário da educação verdadeira, né? Porque a educação verdadeira é a educação da relevância. Eu vou aprender algo Isso, quando aquilo se torna relevante para mim, quando eu tenho um motivo exatamente. para aprender aquilo. E a consultoria, né, linguística, ela justamente foi concebida para poder rechaçar um pouco esse modelo tradicional de aprendizagem, porque o primeiro passo da metodologia foi criar um diagnóstico para a gente primeiro conhecer quem vai ser esse aluno, o que ele traz de história prévia da vida dele que favoreceu ou que inibiu algum processo de aprendizagem com a língua que ele quer estudar, o que ele traz de perfil cognitivo, o que ele traz de perfil comportamental e o que ele traz de desejos e interesses que a gente pode reunir no que a gente chama de perfil do aluno para que a gente consiga de verdade ter uma forma de ensinar que dialogue com quem ele é, né? Então, no mundo de hoje, eu vejo que já existe, até na educação formal, as principais escolas de educação infantil, educação fundamental, já buscam também renovar os seus modelos, não porque a escola em si seja ela ultrapassada ou ela queira ficar na mesmice, mas a gente não pode esquecer que quando a gente fala de mundo, de sociedade, a gente é um conjunto. A gente não é isolado, né? Então a escola, a CCLI, vou pegar o meu exemplo que eu vivi. A gente tinha uma abordagem que para a época ela era tão revolucionária, porque nós não temos o livro didático que o aluno tem que seguir do começo ao fim. Enquanto todas as escolas têm o livro didático que o aluno tem que seguir do começo ao fim. E era muito comum naquela época, né, 17 anos atrás, a pessoa fala, nossa, então aqui eu vou aprender. E aí quando ela começa o processo, ela começa a cobrar um livro. Mas eu preciso de um livro, porque sem o livro eu me sinto perdido. E é aí que a gente entra na questão complexa da educação formal, porque ela não atende só às necessidades que os pedagogos, os professores, os alunos gostariam, mas também outros stakeholders, que vêm os pais, vem o governo, né? Então são uma série de influências que muitas vezes limitam, e não é por falta de competência da escola e nem do corpo docente, mas talvez outros entes importantes, né, nessa tomada de decisão que force o tradicionalismo, que mantenha, né, o tradicional, pelo medo de abraçar o novo. A gente sabe que qualquer inovação ela implica o risco. E aí é uma dosagem complexa, né, do pai ou do adulto querer aceitar algo novo, abrindo mão daquela segurança que ele sentia quando era o antigo. E quando a gente não reflete, né? Quando a gente não reflete, a gente não chega nesse lugar que você colocou do prêmio Nobel, né? Do psiquiatra, de que é realmente a relação nossa com a nossa própria educação. Porque nós nos relacionamos com a nossa própria educação, com o nosso próprio processo de aprendizagem. Qualquer processo de aprendizagem é uma interação do indivíduo aprendiz com alguma coisa. Pode ser com um professor, com outro aluno, com um conteúdo, com um livro, com algo que ele ouve, mas só vai existir, só vai provocar uma conexão, né, de aprendizagem no nosso cérebro se houver uma interação. Se eu estiver lá no fundo da sala dormindo, não me conectando com nada, eu não vou aprender nada, eu posso estar no melhor colégio, né? Então, a aprendizagem, a educação é um processo ativo. Então, isso é muito importante também, porque às vezes, né, a gente delega para a instituição a boa educação. Quando, de fato, está mais do que comprovado já, especialmente pelo mercado de trabalho, que sim, existem excelentes escolas, existem boas escolas, mas que não são só nessas excelentes escolas que é possível aprender muito bem, né? Que vai depender muito do papel que a gente adota na nossa vida com relação à nossa própria educação. E aí ela se torna libertadora, né? Porque aí ela não depende das amarras todas desse contexto. A gente vê, por exemplo, como foram passando os anos, né? Hoje, 2020, né? 17 anos depois, a nossa metodologia já começa a ser valorizada por não seguir o passo a passo, por não ter o livro, mas foi uma luta. Não, e foi uma luta nossa, porque se eu não tivesse essa visão de educação, se eu não tivesse essa convicção, era mais fácil a gente atender a necessidade que o cliente achava que ele tinha,
dar um livro para ele e resolver o problema. Mas como isso ia contra o nosso grande valor de criar, né, um projeto personalizado e de ajudá-lo a resolver o problema que ele tinha, a gente tenta sempre reconstruir as crenças, né, ressignificar as crenças, vencer as crenças limitantes. E aí se torna um processo um pouco mais complexo do que aquele que as pessoas acreditam, que é o de aprender uma língua, que é chegar lá e repetir e pronto, né? Chegar lá e falar e pronto. Porque para a gente aprender qualquer coisa, a gente precisa ressignificar muita coisa interiormente sobre aquilo que a gente está se dedicando a aprender. E eu acho que isso que é o lindo, né? Isso que é o lindo do processo de educação, porque é isso que nos faz de verdade crescer, evoluir, se desenvolver. E é por isso que eu sou verdadeiramente apaixonado, né, pela área, pelas possibilidades que ela permite dessa forma. Maravilha, Dani. Isso que nós estamos conversando sobre a educação e o processo educacional de você com você mesmo, de você olhar para você mesmo, quais são as suas necessidades, quais são as suas competências e habilidades que você tem e possa aperfeiçoar e que você não tem e precisa buscar, mas partindo da sua decisão é o que faz a grande diferença. Tanto é que nós percebemos que às vezes uma turma de 40 alunos, 2 alunos se destacam porque 2 alunos tomaram a decisão de realmente fazer daquele curso, daquele trabalho, daquilo que ele estava fazendo, o grande motivo dele e o grande propósito dele. Quando eu criei o Clube do Saber, eu já vinha trabalhando com o conceito de leitura, esse conceito de educar-se a si mesmo, já há um bom tempo. Como eu trabalho com mudança comportamental, eu sempre entendi que a pessoa só muda o que ela quer mudar. E ela muda não quando alguém diz o que ela tem que mudar, mas quando ela entende isso. E a leitura proporciona exatamente isso. Quando alguém pega um livro para ler, ele lê para ele mesmo. Não é ninguém que está falando algo para ele. Ele lê o que o leitor escreveu e ele entende com as suas próprias experiências, toma as suas próprias decisões e tem a sua convicção. Dali ele fala, nossa, olha só, ele compreendeu. E aquilo ali começa a cair algumas fichas e começa a mudar algumas coisas, mas muda dele para com ele mesmo, a partir da própria decisão. E a leitura é um processo de autoeducação. Você escolhe um livro, veja, é a escolha. Já é um processo educacional. Já é um processo evolutivo. Você poder escolher o que você quer estudar. Você poder escolher o que você quer ler, escolher o que você quer aprender. Dali você ainda tem vários autores com várias histórias, você escolhe um, e quando você escolhe, você ainda tem a sua maneira de aprender. E no Clube do Saber, é isso que é desenvolvido. Todas as pessoas escolhem o livro. Tem uma lista, o grupo escolhe o livro. É, de novo, o poder de escolha. Cada um lê o livro, cada um compartilha. E quando cada um compartilha, nós percebemos exatamente isso, que cada um vê de um jeito diferente e vai colocar aquilo em prática de um jeito diferente. Então, cobrar do outro algo não é tão significativo quanto você olhar para você mesmo, para suas necessidades, para aquilo que você realmente quer e buscar isso no processo educacional. E que hoje, graças a essa evolução e graças aos primeiros passos da educação, nós podemos escolher qual desses métodos de educação, seja formal ou não, vai atender a nossa necessidade. Seja o método da CCLI, que é sem livro, que é totalmente criativo e adequado à necessidade, seja com o livro. Mas veja que você tem esse poder de decisão, você vai lá e escolhe qual você quer fazer. Mas você tem aí na sua mão várias formas que você pode utilizar para a autoeducação, para a educação dos seus filhos, das pessoas que convivem com você. Eu só gostaria de chamar a atenção para uma questão que tem a ver com o que você falou assim, ó. Porque assim, ó, queira ou não, como eu posso colocar? Tem escolhas que são do nível do indivíduo. Porque são escolhas que não precisam de um conhecimento além daquele do leigo para poder seguir um caminho. O problema quando a gente fala em desenvolvimento de competências, em desenvolvimento de um processo de aprendizagem com uma meta estabelecida, com um foco real, é que isso pode ser uma armadilha. Porque qual que é a armadilha que eu vejo muito recorrente acontecer na minha área, por exemplo, que é de idiomas, né? A pessoa, o ser humano, ele vai sempre escolher o que é mais fácil para ele, o que é mais confortável para ele. E ele tá certo, ele não tá errado. Ué, se eu posso escolher,
E se é mais fácil fazer dessa forma, eu vou escolher essa forma. E se resolve meu problema, maravilhoso. Eu acho que é o mais certo do mundo. É resolver as coisas da maneira mais fácil, mais simples e mais eficiente. O problema é quando isso vira uma armadilha de eu escolher o mais fácil e o mais fácil não ser aquilo que resolve o meu problema. Então aí eu crio uma situação muito complexa. E aí no nível de aprendizagem de línguas, são poucas as pessoas que se dedicam a estudar como é que é o processo de aprendizagem de uma língua estrangeira. Tem até professores de idiomas que muitas vezes começam a... Eu mesmo, né? Eu comecei a dar aula de inglês porque eu era um excelente aluno de inglês. Então eu sabia tão bem a língua que eu comecei a lecionar. Mas eu não entendia nada sobre o processo de aprendizagem, não entendia sobre a aquisição de... Não entendia. E eu fazia o meu melhor. E sim, para muitas pessoas eu devo ter ajudado. Agora, muitas talvez eu tenha atrapalhado. Porque por não ter consciência, né, plena dos processos, eu não podia fazer escolhas enquanto especialista para ajudar aquela pessoa. Então eu acho que todo o processo de desenvolvimento ele tem que ser uma troca entre quem tem expertise para poder ajudar quem quer se desenvolver a seguir um caminho que talvez seja mais árduo, talvez seja mais difícil, mas que quando ele for trilhado, talvez seja mais recompensador na chegada, porque a chegada vai ser realmente a meta dele. Porque o que mais acontece é a gente ter inúmeras pessoas que começam e param a fazer idiomas em inúmeros lugares, e não necessariamente é porque as escolas são ruins, não é esse o problema. O problema muitas vezes é que a própria pessoa que escolheu, ela talvez tenha escolhido ou por uma propaganda, ou pelo um rostinho bonito no comercial, ou por um discurso. Ela não fez uma escolha de qual seria o processo que ela teria que passar para poder aprender alguma coisa a partir daquilo. E quando a gente vai conseguir de verdade fazer uma verdadeira escolha da nossa educação, é quando a gente faz esse mergulho. Quando a gente pensa assim, o que eu preciso aprender de verdade? Por que é que eu preciso aprender isso? Quais são as opções que eu tenho? Quais delas me ajudam de verdade e quais talvez me levam até o meio do caminho? E aí sim, daquelas que me ajudam de verdade, qual eu acho mais simples, mais fácil, gosto mais? E aí eu escolho, né? Mas é difícil, na nossa área de educação, desenvolver esse tipo de reflexão. As pessoas, na maioria das vezes, escolhem no escuro. Ela escolhe por uma campanha de marketing. E aí depois fica muito frustrante, né? Fica muito frustrante, porque a educação verdadeira, ela é muito profunda. Ela é um assunto que precisa de muita propriedade para poder conversar. É um assunto que em 30 segundos na TV não tem como passar, né? Realmente essa questão de filosofia realmente da abordagem educacional de uma escola. Então é por isso que nas escolas mais formais, as escolas de ensino fundamental, médio, é muito comum os pais visitarem a escola, conversarem com o coordenador pedagógico antes de fazer matrícula. Ninguém sai, vê uma propaganda na TV, vai lá e faz uma matrícula. Mas para alguns outros cursos isso acaba acontecendo. E aí que entra um pouco a frustração, né? Aí que entra um pouco a bagunça de alguns mercados. Então é sempre importante que o consumidor, né, que o cliente, que ele busque entender o processo pelo qual ele precisa se desenvolver para aí ele poder analisar os critérios de tomada de decisão. E aí ele vai conseguir ter talvez um desenvolvimento mais possível, né? Porque não, se alguém tiver um processo de aprendizagem verdadeiro, que seja sempre facinho, pode ser um super didata, super dotado, né? Uma pessoa assim que não é normal. Só elas, talvez. Porque eu sempre que for aprender alguma coisa, eu sofro. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que ter tempo separado para isso, eu tenho que fazer atividade, fazer exercício, ler, reler, ouvir, aprofundar, fazer reflexão, ligar Lé com Cré, né? Tentar fazer sentido de tudo aquilo que eu estou mergulhado. Então não é um processo fácil que você vai lá, fast food e resolve. E eu vejo que na mercantilização da educação, acontece às vezes um pouco dessa percepção. Eu já vi hoje, por exemplo, hoje é comum já ter na internet pós-graduação em 6 meses. Então, o que é o mais importante da pós-graduação? Porque é isso que eu tenho que perguntar. O que eu quero com uma pós-graduação? Porque dependendo, se for só o certificado, vou lá, faço em 6 meses, tenho o certificado. Agora, dependendo do mergulho que eu quero dar, de profundidade, nos temas que eu vou discutir, talvez seja ruim para mim fazer em só 6 meses, em vez de fazer em 1 ano, ou de fazer em 1 ano e meio.
porque nesse processo de ficar um ano todo envolvido em me educar, me desenvolver, em refletir, em criar conexões, eu me permito um verdadeiro mergulho no processo. Agora, quando eu quero fazer isso cada vez mais rápido, cada vez mais clique aqui e compre, né? O one click button, eu acabo trazendo para o mundo da educação uma realidade que para o mundo dos produtos, né, é muito simples, mas que quando o ser humano está envolvido nesse processo, você acabou de falar, por exemplo, das emoções. Imagine alguém que tenha que vencer emoções difíceis, né? Para a partir dessa primeira vitória começar a aprender de verdade no processo. E ele leva aí de 3 meses, geralmente, para conseguir dar esse primeiro passo. Aí mais 3 meses acabou a pós dele. Então, a gente tem que se questionar muito sobre isso, porque às vezes o que parece que vai ser muito atrativo, porque hoje todo mundo quer coisa rápida. Todo mundo quer coisa rápida. Eu também quero, óbvio, todo mundo quer. Mas quando a gente chega nessa área de educação, a gente tem que se perguntar, ou não é se perguntar, é ter certeza que ao optar pela rapidez, eu não abro mão da profundidade. Eu não abro mão da consolidação daquele conhecimento na prática. Eu até, na palestra que eu dei hoje, que eu te comentei, eu estava comentando sobre o ser humano adulto, como nós, tirando, né, as pessoas mais intelectualizadas, que muitas vezes gostam de estudar por si só, né, que o processo de estudar em si já é um prazer, e aí eu me encontro nesse lugar, e tem várias pessoas acompanhando que também se encontram nesse lugar, que o hobby pode ser estudar. Né? Tem pessoas que o hobby é tocar música, ou ouvir música, ou fazer um esporte, e tem pessoas que o hobby é estudar. Tirando essas pessoas, a maioria dos adultos, eles vão estudar porque eles querem algo com aquilo. Eles têm fica claro para eles o objetivo, ou eles querem ampliar a capacidade de liderança, ou eles querem ampliar o conhecimento de repertório para alguma coisa específica do trabalho, ou eles querem melhorar o desempenho deles na hora de fazer uma palestra, ou querem melhorar o desempenho deles na hora de fazer uma viagem, é alguma coisa que ele quer melhorar e por isso ele vai passar por um processo de desenvolvimento, né, de educação. Para todas essas pessoas, é muito importante a gente entender que o objetivo principal é o que eu quero resolver. Né? Então, assim, o trade-off, ele deve ser se eu desenvolvi competências suficientes para ter o desempenho que eu gostaria. Porque às vezes eu faço algo vapt-vupt e eu apenas desenvolvi conhecimento. E para chegar no desempenho, eu preciso reunir aquele conhecimento com habilidades que promovam aquele desempenho, com atitudes que promovam aquele desempenho, e a soma disso tudo é que me faz conseguir o que eu quero de verdade. E é aí que entra o X da questão, né? Porque aí é um nível mais complexo, é um nível que vai além de entregar um conteúdo, de dar uma aula, vai além do simples processo de ensinar tradicional que a maioria das pessoas ainda entendem como educação. Por falar em profundidade, Dani, vamos pensar na palavra educação e no verbo educar. O verbo que é levar ação, né, que é tudo aquilo que tem uma ação em si. Então, educar, se a gente for olhar no dicionário, o verbo educar é dar instrução a alguém, promover conhecimento a alguém, auxiliar para que essa pessoa tenha sabedoria, para que essa pessoa compreenda um determinado assunto. Mas tem um conceito que eu amo e acho que, para mim, é o que faz mais sentido, que é o de que educar é dar todas as condições necessárias para a pessoa se desenvolver por completo. Esse conceito de educar, para mim, faz todo sentido e eu, Juliana Campos, acredito que muito dos problemas que nós estamos vivendo hoje nas escolas formais vem da falta de compreensão do conceito educar nesse sentido. De dar todas as condições necessárias para que o ser possa aprender e se desenvolver por completo. Porque muitas pessoas estão vendo nas escolas, essas escolas de ensino formal, de matérias português, matemática, ciências, depois física, depois química, a salvação daquele indivíduo. E esquece-se que esse educar
que é essa formação para esse indivíduo, essa preparação para ele se desenvolver, é em casa. Que na escola, a grande maioria das vezes, na escola esse indivíduo vai aprender a educação formal. E quando há esse conflito que nós estamos vivendo hoje, eu percebo que muitos estão vivendo esse conflito de achar que na escola as crianças e os indivíduos serão educados. E na escola, um professor para 40 alunos para ministrar uma aula de química, outra aula de física, outra aula de matemática. E aí, esse pensar que lá ele vai ser educado é onde há um terrível engano. E aí esse terrível engano tem um preço muito alto. E esse preço muito alto é pago na idade adulta e não é pago só por uma pessoa, por aquele indivíduo que passou por essa confusão, mas por todos os indivíduos e pela sociedade. Faz sentido para você, Dani? Faz super sentido, inclusive eu até quando mencionei que na minha visão, né, a minha visão de aprendizagem é essa que você trouxe agora. Eu mencionei a questão da educação sempre acompanhar a evolução da sociedade de maneira tardia, pelo próprio tradicionalismo da própria sociedade, de não abrir mão do que ela tem segurança em troca do que ela sabe que é necessário, mas ela não tem segurança ainda. Então, tudo muda primeiro, para depois a educação sofrer o reflexo da mesma mudança. Tem sido tradicionalmente assim ao longo dos séculos, quando a gente faz uma análise mais histórica, né? Então, num contexto anterior, essa visão tradicional da educação, ela fazia super sentido. Porque era super normal você pegar um jovem, preparava ele fazia uma faculdade de 4 anos, ele não fazia pós, ele não fazia especialização, ele não fazia atualização, ele trabalhava 30 anos na mesma empresa e ele se aposentava. E ele tinha uma família de sucesso, ele tinha um desenvolvimento profissional, ele tinha status, ele tinha uma conquista de sucesso profissional, ele tinha tudo o que ele precisava. Então, naquela época, né, em que o conhecimento demorava mais para se desenvolver e que alguém com o próprio conhecimento da formação inicial dava conta de continuar produzindo e produzindo bem e correspondendo às expectativas da própria sociedade, funcionava. O que a gente vê hoje é que nós nunca fomos, eu vou dizer, por um lado fomos exigidos, por outro lado tivemos a oportunidade de termos o foco tanto no humano quanto hoje, porque, queira ou não, com a automatização que vem se acelerando cada vez mais, o que se busca hoje nas corporações é cada vez mais as competências humanas do colaborador. Porque aquelas competências repetitivas, mecânicas, ou já foram completamente substituídas pelas máquinas, pelo computador, pela automatização, ou estão em processo de ser. E quando isso entra em foco, aí entra o que eu falei antes, que é o processo de aprendizagem é um processo basicamente interativo. A interação que eu, enquanto aprendiz, tenho com o meu professor, com o meu colega de sala, com o meu livro, com o meu podcast, com tudo que eu interajo na vida, eu tenho oportunidades de aprendizagem, de desenvolvimento de educação. Então, o pai ou a mãe, né, quando tem uma criança e eles delegam para a escola a função de educar, é uma visão muito rasa do processo de educação, porque é a visão só escolar. Porque, na verdade, no dia a dia daquela criança, qualquer interação que ela tiver com os próprios pais, com os vizinhos, com os irmãos, com o condomínio, com a internet, ela está sempre aprendendo alguma coisa e sendo educada por aquilo tudo, né? Porque a gente se educa junto com as interações dos contextos. E aí, quanto mais envolvidos no processo educacional os pais forem, melhor conseguem ajudar nas escolhas e até influenciar algumas escolhas que nem cabem a ele. Vai caber realmente ao filho. Mas ele tem esse potencial de, sendo um dos pares interagentes do processo, de auxiliar nesse processo de escolha. E essa, para mim, é a verdadeira educação. A verdadeira educação, para mim, não é aquela que eu ensino você como você deve agir exatamente naquela situação, mas é aquela que eu te ajudo a entender quais serão as suas opções de escolha naquela situação e qual seria a escolha mais assertiva para aquilo que você quer ter como resultado, né? E aí, na hora que você está sozinha e tem que fazer algo, fazer uma escolha, você tendo sido bem educada, você tende a fazer escolhas alinhadas com quem você é, com aquilo que você provoca realmente de emoções em si, nos outros. Você tende a ter um alinhamento de consciência com as suas ações um pouco maior.
porque esse processo foi sendo desenvolvido ao longo dos anos. O difícil da sociedade de hoje é que a gente nunca foi ensinado muitas coisas que nos são cobradas hoje diariamente. E aí entra um paradoxo no mercado corporativo, né? Entra muitas crises de ansiedade, muitas crises de depressão, porque a gente sempre, quando a gente é um ser humano do bem e tal, a gente quer corresponder, né? A gente quer fazer jus àquela expectativa e tal. E geralmente isso vira um aprisionamento às vezes, porque a gente até quer, mas a gente não sabe como, ninguém ensina, banaliza-se, né? Aquele tripé que eu mencionei, porque o pessoal acha que educação é só o conhecimento. E aí, geralmente, não ajuda com as habilidades, não ajuda com as atitudes. E a gente sabe, né, assim, no mercado corporativo especialmente, que todo mundo geralmente é contratado pelo nível de conhecimento que tem, então pelo nível educacional que desenvolveu, mas que geralmente são demitidos pelas atitudes que não se adequaram Sim. ao ambiente corporativo. E, então, por que não a gente conseguir... comportamento. Então, por que não incluir as questões emocionais, comportamentais, dentro de um processo educacional geral? E é isso que eu te falei que a gente busca fazer num processo de consultoria linguística, porque num processo de aprendizagem de idiomas vão existir crenças, vão existir emoções que ajudam, emoções que atrapalham, e quando tudo isso entra na conversa do processo de aprendizagem, e não fica apenas na gramática, no vocabulário e na pronúncia, não fica apenas no conhecimento técnico da língua, a gente tem mais oportunidade de ajudar aquela pessoa a aprender de verdade, porque ela, na verdade, também está aprendendo a ser uma boa aprendiz daquilo que ela está estudando, né? A gente não nasceu pronto para as coisas. E muitas vezes a gente não se permite. Então eu vejo que uma das grandes armadilhas que nós adultos criamos para nós mesmos é porque a gente não se permite ter situações de vida que a gente é um bebê, que a gente precisa de que pegue no colo e que nos nutram primeiro, porque a gente não é capaz nem de dar um passo sozinho. E isso é uma ratoeira, né? Isso é uma outra armadilha, porque aí a gente quer corresponder àquela imagem profissional que a gente tem no mercado e a gente não aceita, então, aquele estágio bebê daquele tipo de situação que se encontra na nossa frente e a gente mete os pés pelas mãos, né? Tentando, em vez de aprender primeiro, né? De nos educarmos para aquele processo. É muito comum em liderança, né? Um líder verdadeiro, ele nunca vai estar pronto, né? Porque um líder verdadeiro, ele lidera pessoas. As pessoas mudam o tempo todo. Como é que eu posso estar pronto se tudo está em constante mudança? Se eu não mudo junto, fica muito difícil conseguir exercer uma liderança verdadeira, né? Então, são situações Afinal, que a gente... quem é que está pronto, né, Dani? Exatamente. Quando a gente tem essa visão, você falou em algum lugar, no teu vídeo no Stories de hoje, você falou assim, que a educação também é um paradoxo, que quanto mais a gente se educa, quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe o quanto somos ignorantes, né? Então tem muito a ver com isso, né? Porque, queira ou não, a gente, conforme vai ampliando a nossa capacidade de entender uma série de questões, a gente consegue entender a distância que falta e ela sempre vai existir. Que bom que seja assim, porque o processo educacional ele é evolutivo. E aí o triste é aquelas pessoas que querem colocar a educação ou o processo de educação numa caixinha e aí esgotou a caixinha, estou preparado, estou pronto. E manda ver. Não necessariamente isso pode funcionar sempre. Talvez isso funcione por um período, enquanto aquela caixinha fizer sentido naquela engrenagem. Mas a hora que muda a engrenagem, mudou a caixinha, a pessoa não tem essa habilidade de tomar consciência disso, perceber isso e trocar a caixinha pela bolinha, a caixinha começa a travar tudo. E aí que entra muitos dos problemas de hoje, né? Dani, estamos nos 8 minutos finais da nossa live. Com o vinhozinho passa rápido, né? Aqui com o nosso vinhozinho. Para quem chegou por último, a nossa live de hoje é acompanhada de vinho, que nós amamos. E nós amamos esse assunto, então nós estamos aqui. Depois a gente vai fazer pessoalmente, né, Dani? Com certeza, assim que é possível. Vamos fazer. Gente, para finalizar os nossos últimos... Dani, a gente só respondeu uma pergunta. Só uma? Foram duas? Ai, meu Deus, piorou. Vamos ter que gravar outra live. Aqui nessa live. Conversa toda, a gente só respondeu uma pergunta. E aí, nós vamos combinar então, gente. A gente vai fazer outra live com vocês para responder as outras perguntas. Vamos fazer um ping-pong de flash das duas que faltaram. Então vai, rapidão. Qual é a melhor educação? Tudo que a gente conversou ajuda muito nisso. Porque assim, falar a melhor é uma ânsia gigantesca do ser humano,
mas ela é difícil de categorizar. Não vai existir a melhor absoluta. Porque, para mim, a melhor educação vai ser aquilo que vai alinhar tudo que a gente conversou. Então, geralmente, eu vou ter um porquê de passar por um processo educacional e a melhor vai ser aquela que respeite quem eu sou nesse processo e me ajude a chegar no ponto B que eu pretendo quando eu finalizar esse processo. Então, até com relação a línguas, né, fala muito isso. Tem muitas escolas de idiomas que são maravilhosas. Eu não acho que só a CCLI é a melhor que consegue ajudar todo mundo. Claro que eu vou sempre achar que é a melhor porque é minha. E todo pai acha que o seu filho é o melhor, é o mais bonito, né? É normal. Mas, do ponto de vista técnico, existem inúmeras escolas que fazem trabalhos maravilhosos e que todo mundo poderia aprender com isso. Mas a melhor para cada um é individual. Então, vai ser a melhor de acordo com quem você é e com o que você quer atingir. Como eu te falei, um aluno que faça questão de ter um livro didático, não abra mão disso, a CCL nunca vai ser a melhor escola para ele. Então, é importante que a pessoa que queira procurar a CCLI esteja buscando uma metodologia inovadora, que seja diferente, que busque introduzir ele enquanto humano dentro do processo de idiomas, que ele queira aprender a aprender, que ele queira ser ativo no processo de aprendizagem. E muitas pessoas não querem, e tudo bem. Aí ele vai buscar, então, uma opção que se adeque àquilo que ele busca e a quem ele é. E assim as chances de ser melhor para ele aquele processo aumenta muito. Maravilha. Foi rápido, hein? A última, então, eu respondo foi maravilhoso. A última, eu vou responder para vocês. Eu tive educação e nunca prosperei. Por quê? Também, muito do que nós já conversamos aqui hoje, mas a partir do momento que você entregou o processo educacional para terceiros e você não se apropriou dele, não olhou para você mesmo para responder as perguntas: o que eu preciso com isso? Qual é o meu objetivo? O que eu preciso construir? O que é melhor para mim? Qual é o meu processo de aprendizagem? Como eu vou me inserir nisso? Aí, às vezes, nesse momento, você escolhe um processo educacional e, às vezes, você tem uma vida educacional toda que não ajuda e não colabora para que você chegue no seu resultado. Mas muito porque o seu resultado está em você. Aquilo que você precisa se conhecer, que você precisa se adaptar ao mundo, se adaptar às suas mudanças, às suas próprias transformações, para que aquilo que você esteja estudando faça sentido. E aí, então, fazendo sentido, aquilo que você aprende, você consegue colocar em prática. O grande desafio é quando você aprende alguma coisa e não coloca em prática. Você coloca em prática quando aquilo faz sentido para você. Quando você ama aquilo que você está fazendo. E aí você prospera. Quando você tem uma educação, tem um aprendizado, coloca ele em prática na sua vida, com amor, com dedicação, porque aquilo é o que você acredita, aquilo é o que faz sentido para você, aí você prospera. Aí você tem como resultado o crescimento financeiro, resultado do que você é, do que você compreende, do que você ama, do que você faz de bom para o outro, tem a prosperidade aí, nesse campo. Com certeza. Ô, Ju, ainda complementando, já que você é especialista nesse assunto, eu reforço cada vez mais hoje aquele tripézinho que as pessoas enxergam nessa frase: a educação. Ela foi bem educada, então ela teve educação dos pais e ela teve educação formal. E ela resume a educação ao conhecimento que ela recebeu. E aí, para a gente prosperar verdadeiramente, nós precisamos também pensar nas atitudes que a gente tem com relação a isso. Porque muitas pessoas, às vezes, mudar comportamento, como você sabe por ser especialista, é extremamente sofrido. E muitas vezes nós temos um comportamento que nos atrapalha. E nós não queremos mudar, porque dá muito trabalho. E não adianta, a gente pode se encher, se entupir de educação formal, que se o problema for um comportamento desalinhado com o que eu espero para ter sucesso, para prosperar, enquanto eu não conseguir alinhar o comportamento para ter um comportamento possível para poder prosperar naquilo que eu gostaria, eu vou ter muito pouca probabilidade de que, mesmo tendo toda a educação formal do mundo, que eu consiga essa prosperidade, porque ela vai depender também de outros desenvolvimentos que vão além do de simplesmente desenvolver conhecimento. O meu método, eu tenho um método próprio de desenvolvimento financeiro. Os seus rendimentos crescem na medida que você cresce.
A pessoa que você se torna nessa trajetória para que você tenha esse sucesso financeiro é o que vai fazer o teu sucesso financeiro. Perfeito. É essa pessoa que aos poucos, na sua mudança de comportamento, nos hábitos saudáveis, nos hábitos evolutivos, dia após dia, a pessoa que você vai se tornando é que você tem como resultado o seu sucesso financeiro. Ô, Ju, Dani, e isso é para meu sucesso amigo, financeiro e para sucesso de idiomas. Então, para ver que o que a gente conversou se aplica a qualquer outro contexto de aprendizagem. a qualquer outro contexto. Afinal de contas, nós estamos falando de educação e educação é tudo. Educação é amor, educação é vida, para todas as áreas da vida. Seja qual for o tema, nós estamos sempre em processo de educação, de educar, de sermos educados, de nos autoeducar. Dani, vamos fazer nossa foto, amigo? Opa! Cadê seu brinde? Tá vazio já? Tá quase. Bom, pessoal, vocês que estão participando aí, printa aí, posta aí nos seus stories aqui o nosso brinde. Dani, muito obrigada, meu amigo. Obrigada por esse momento, por essa conversa. Foi incrível. Obrigado, Ju. Adorei estar aqui com você. Adorei ter a oportunidade de falar um pouco sobre esse tema. O que eu tenho gostado muito da live é que é um bate-papo super descontraído e que você consegue, sem preparo, sem roteiro, trazer um pouco de tudo que você acumulou de vida para contribuir, né? Para quem tem interesse pelo mesmo assunto e pode acompanhar aí de onde estiver. Muito obrigado mesmo. E é tão leve, né, Dani? Muito, passa muito rápido. Tchau, meu amigo. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Lembrando que tem sorteio lá no meu feed. Você pode concorrer aí a uma sessão de mentoria financeira no Dia das Mães, vai ser o sorteio. E participem do Clube do Saber. Dani, ó, Quem Pensa Enriquece é o livro do próximo encontro do Clube do Saber. Vocês todos estão convidados. Um beijo grande para vocês. Aproveitem muito a vida e educação, hein? Isso aí, Ju. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Dani. Gratidão.